Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal para mais uma leitura bíblica e hoje a gente vai para o capítulo 5 do livro de Mateus. Já pega a sua Bíblia e vamos começar a ler esse capítulo. Mateus 5. As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Jesus cumpre a lei. Não pensem que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O homicídio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar.
e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O divórcio. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Os juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você faz diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. A vingança. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu inimigo. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse capítulo começa falando sobre as bem-aventuranças, que são felicidades, bênçãos, uma condição de verdadeira felicidade diante de Deus.
Cada bem-aventurança começa, que Jesus diz, ele começa dizendo, né? Bem-aventurados aqueles que, né? Bem-aventurados os. E pode ser entendido como feliz aquele que. E essa felicidade é uma felicidade profunda, uma felicidade de estar numa condição aprovada por Deus. Então, é uma condição de você estar fazendo a vontade de Deus. Essas são as bem-aventuranças que são citadas por Jesus. E o interessante é que nessas bem-aventuranças, Jesus ele cita pessoas que o mundo não considera felizes, mas que são felizes, porque estão numa condição aprovada por Deus. Então, Jesus ele já parte para o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala que nós somos o sal e a luz. Aqui é algo que já faz parte da nossa identidade. Nós sermos o sal e nós sermos a luz. Isso quer dizer o quê? É a gente exercer uma influência no mundo, nos ambientes onde a gente está, a gente sendo cristãos, a gente exercer essa influência de ser sal, praticando boas obras, a fim de que o Pai seja glorificado. Porque é assim que Jesus fala no capítulo 16, né? Assim brilha a luz de vocês, nós somos a luz, diante dos homens. E não é sobre nós sermos vistos, né? Não é sobre a luz brilhar e a gente ser visto, mas aquilo que a gente fizer, quem deve ser visto é Deus, para que o Pai seja glorificado. Então, o objetivo do sal e da luz é glorificar ao Pai, é glorificar a Deus. Eu e você, como luz, como sal, praticando boas obras, a fim de que o Pai, a fim de que através de nós Deus seja visto e seja glorificado. É isso que Deus diz, né? E esse é o nosso objetivo, sendo sal e sendo luz, glorificar ao Pai. E algo a destacar é quando Jesus fala sobre o sal. Ele fala que nós somos o sal e após fala, e se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Como eu disse, ser sal, ser luz, é você exercer uma influência. Então, você perder o sabor é você deixar de exercer essa influência. É você, de forma coerente, você não fazer, não praticar aquilo que você professa. Aquilo que você professa, na verdade, você não faz. Então, você deixa de exercer a sua função de influenciar os ambientes, trazer essa influência, né, no mundo. Então, perder o sabor é isso. E agora, Jesus ele começa a falar sobre o cumprimento da lei, que ele veio para cumprir a lei e não para aboli-la. Porque aquilo que os profetas haviam falado no Antigo Testamento apontavam para Jesus, e Jesus veio cumprir. Ele mostra que a palavra de Deus ela não falhará em nenhum momento, ela se cumprirá e nenhuma palavra será tirada, tudo se cumprirá plenamente. E aí Jesus fala, né, aquele que desobedecer será chamado menor no reino dos céus. E aquele que praticar e ensinar essas coisas será chamado grande no reino dos céus. E daí Jesus destaca agora sobre se a nossa justiça não for maior do que a dos fariseus e mestres da lei, de forma alguma nós entraremos no reino dos céus. Ele fala, se não for superior. Porque os fariseus e mestres da lei, eles cuidavam muito na prática dos mandamentos de forma exterior, mas eles não cuidavam em praticá-los dentro dos seus corações. E por isso que muitas vezes eles acabavam apontando muito e chamando de pecadores aqueles que eram doentes, aqueles que tinham deficiências, aqueles que eram rejeitados, né, pela sociedade daquela época.
Então eles falavam, vocês são pecadores porque descumprem os mandamentos, mas eles mesmos não tomavam o cuidado de praticar dentro de seus corações. Eles não examinavam a intenção dentro dos seus corações. E por isso Jesus ele traz isso, se a justiça de vocês não forem superior à dos fariseus e mestres da lei, de forma alguma vocês entrarão no reino dos céus, porque não é apenas cumprir mandamentos de forma exterior, mas qual é a intenção do seu coração. E aí, nesse capítulo, Jesus ele vai começar a tratar dentro dos corações. E aí ele começa falando sobre o homicídio. Aí ele fala, né, vocês ouviram, não matarás. Mas aí Jesus fala, mas todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Então ele já começa a ira, porque, gente, tudo começa primeiro dentro do nosso coração. As atitudes que nós temos externamente vêm primeiro sendo cultivado dentro do nosso coração, a intenção do nosso coração. Então, aquele que se irá contra o seu irmão já está sujeito a julgamento, porque antes de cometer um homicídio, já começa no nosso coração, a ira dentro do nosso coração contra um irmão. E aí, se a gente alimenta essa ira, acaba que vem a prática, você acaba cometendo um homicídio. E daí Jesus fala, né, aquele que já se irá já está sujeito a julgamento. E daí ele fala, né, sobre uma expressão, raká, que aqui no rodapé tá falando assim, ó, que significa ser desprezado, né, a gente desprezar ou considerar alguém tolo, né, ou algo assim. Mas raká significa um desprezo, então a gente desprezar, a gente pode ser levado a julgamento e a gente chamar pessoas de loucos, né? E Jesus ele começa a tratar com isso, que se surgir alguma forma de ira, alguma coisa, algum desprezo, alguma intenção no nosso coração, a gente venha a se reconciliar. Antes da gente fazer qualquer coisa, algum ato religioso, de Jesus também destaca isso. Se a gente tiver alguma coisa contra o nosso irmão, antes a gente precisa se reconciliar, porque se a gente faz algo diante de Deus, mas a gente está, na verdade, não praticando aquilo que Deus é. Se Deus é misericordioso, e a gente não está sendo misericordioso com a outra pessoa, a gente tem que tratar isso dentro do nosso coração. Então Jesus traz isso. E se a gente tiver alguma coisa contra o nosso irmão, a gente se reconciliar antes de praticar, fazer algo para Deus. Então, nós não devemos alimentar a ira, o desprezo no nosso coração. Essas intenções que, se a gente alimentar, pode levar a atitudes externas, né, como o homicídio. Mas a gente sempre tem que buscar a reconciliação, porque se a gente estiver fazendo algo para Deus, mas a gente está com uma relação quebrada com o nosso irmão, Jesus ele fala, a gente tem que buscar a reconciliação. E daí ele fala sobre o adultério, né? Mais uma vez ele fala que muitos olhavam para o externo, não adulterarás. Mas Jesus fala, aquele que desejar, né, no seu coração, já cometeu, né, adultério no seu coração, aquele que não cometeu o ato, mas desejou, já cometeu adultério no seu coração. Então Jesus ele está aqui lidando com as intenções do nosso coração, que as coisas já começam no nosso coração, antes mesmo de a gente acabar praticando, né? E daí Jesus fala, né, essa passagem que muitos de nós conhecemos, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance fora. Então, aquilo que está nos levando a pecar, a gente tem que arrancar, a gente tem que cortar das nossas vidas. Coisas que a gente não arranca, coisas que a gente
não corta e que nos levam ao pecado, consequentemente, poderá nos levar a uma condenação eterna. Aí Jesus vai falar sobre o divórcio e adiante sobre os juramentos, né, que a gente não pode jurar de forma alguma, né, nem pelos céus, nem pelo que está na terra, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. A gente tem que agir de forma verdadeira. Nós temos que ter um coração verdadeiro e sincero. Tem que agir e sermos verdadeiros de coração. Verdadeiros com Deus, com as pessoas, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Então Jesus vai falar sobre a vingança. Nós não devemos ser pessoas vingativas. Se a gente receber uma ofensa, não devemos retribuir com uma ofensa. Devemos ser pessoas dispostas a servir, pessoas que têm um coração generoso e nunca cultivar, né, a sede pelos nossos próprios direitos ou a busca pela vingança. Jesus continua tratando com a intenção dos nossos corações que levam a atitudes externas. Então, Jesus ele segue, né, para o amor aos inimigos, que ouviu, né, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons. Gente, Deus ama a todos nós. Porque, aqui está nesse versículo, ele faz nascer o seu sol sobre bons, sobre maus. Sobre todos nós ele faz nascer o seu sol, ele ama a todos nós. E nós não podemos fazer distinção de ninguém. Mas até os nossos inimigos a gente tem que amar. Porque assim como Deus é perfeito, que Deus ama a todos, a gente também tem que ser perfeito. Porque Jesus traz isso, né? Do que adianta? O que adiantará se a gente amar aqueles que a gente ama? É muito fácil amar aqueles que a gente já ama, mas amar aqueles que nos ofendem, os nossos inimigos, é um desafio. Mas assim como o Pai assim como Deus é amor, a gente também tem que praticar esse amor com todos, porque Deus ele não faz distinção de ninguém. Então, nesse capítulo, Jesus vem nos ensinar a compreender a intenção dos nossos corações. Ele vem para cumprir, para trazer à tona o verdadeiro significado desses mandamentos. Então, que a gente possa não olhar apenas para o que está externo, mas examinar as intenções do nosso coração. E que você, na sua casa, continue a meditar, continue a falar com o Senhor e que a nossa justiça seja superior aos dos fariseus e mestres da lei, que não somente praticar mandamentos externamente, mas avaliar, examinar a intenção do nosso coração e enxergar o verdadeiro significado desses mandamentos. É isso que Jesus ele vem tratar conosco nesse capítulo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que Deus abençoe vocês. Eu agradeço por vocês estarem aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.